Jeremias capítulo 29, a partir do verso 11. Quem achou diz amém. Quem não achou, segue no telão. Jeremias capítulo 29, a partir do verso 11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de lhe causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Feche teus olhos. Senhor, nessa noite nós queremos te render graças. Queremos pedir ao teu Espírito Santo que encontre o nosso coração disponível, nos encontre como terra fértil, como uma terra que está preparada para receber a boa semente que é a palavra do Senhor. Desde já nós jogamos por terra todo espírito de credulidade, todo espírito de contenda, todo espírito de divisão, todo espírito que tenta, Senhor, nos roubar a possibilidade de receber uma palavra que vem da parte do Senhor, que não vem de homem algum, mas que teu Espírito Santo nessa noite nos encontre disponíveis a ouvir da parte do Senhor, que o Espírito Santo possa nos promover nessa noite, para que nós possamos imergir nos rios do teu Espírito e vivenciar coisas sobrenaturais, porque o Senhor é quem pode fazer sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, nós te louvamos nessa noite, em nome de Jesus, e quem crê diz amém. Amém. Pode se sentar no seu local, fique à vontade. Alguns momentos da nossa vida são marcados por fortes experiências. Se eu perguntasse aqui para todos, todos têm experiências para contar, momentos que foram marcantes na sua vida, momentos que impactaram profundamente a vida de vocês, sejam momentos positivos ou sejam momentos negativos, seja coisas extraordinárias que nos fizeram alegrar de forma muito grande, ou foram talvez momentos dolorosos. E diante de momentos marcantes, nós podemos acabar achando que Deus já não cumpre promessas mais, que coisas impossíveis não têm condição de acontecer, que sonhos, expectativas e visões já não são mais capazes de aflorar devido ao nosso histórico, devido talvez as coisas não estar saindo do jeito que a gente quer. E no ano de 2023 só está começando, ano das portas abertas. E a minha pergunta é: qual é a expectativa que você tem em relação a Deus sobre a sua vida? O que você sonhou que ainda não se realizou, que talvez você guardou na gaveta dos sonhos, mas que nessa noite Deus quer fazer com que sonhos se tornem, se cumprem, que promessas sejam liberadas, que ministérios fluam, que aquilo que Deus tem liberado, toda palavra que Deus liberou irá se cumprir sobre a sua vida. Será que Deus pode fazer algo novo em 2023? Será que Deus pode transformar situações que aos nossos olhos não tem jeito? Que aos nossos olhos nós olhamos e falamos assim: não, mas será que tem como? Enquanto nós achamos, será? Deus está movendo aonde nós ainda não chegamos e transformando situações dia após dia, para que nós possamos vivenciar aquilo que Ele liberou. E sabe o que tem acontecido? A gente tem permitido que momentos definam a nossa história. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, que você entrou aqui nessa noite, mas esse momento, seja ele bom, ou seja ele ruim principalmente, ele não define quem você é. Ele não define as promessas que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Davi foi um homem que tinha promessas de Deus, e enquanto cuidava das ovelhas malhadas, isso não definia quem ele era. Ele continuava sendo alguém em Cristo. Ele continuava debaixo de uma palavra que não tem a ver com os olhos humanos, tem a ver com os olhos de Deus. Não permita que momentos determinem ou ditem quem você é.
aquilo que você está vivendo é só uma fase, é só um momento. Ei, vai passar. Todos os dias o sol nasce, e cada dia é um dia novo e uma oportunidade nova para que nós possamos fazer diferente, para que nós possamos decidir viver 2023 diferente do ano que foi 2022, de viver um ano marcado pelo sobrenatural, um ano que não tem a ver com aquilo que homens estão fazendo, mas tem a ver com aquilo que o céu está liberando sobre as nossas vidas. Está na sua mão a capacidade de despertar um novo tempo, está na sua mão a capacidade de olhar para trás e falar: olha, eu não quero mais viver aquilo. Está nas suas mãos a capacidade e a coragem de olhar para trás e falar: cara, 2022 foi bom, bem mineiro mesmo, foi bom, mas 2023 vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor, porque vai aflorar aquilo que eu semeei, aquilo que eu plantei. E é nesses momentos que Deus desperta o nosso espírito para adorar a Deus, para buscar um novo tempo, para dizer para você: embora a situação pode ser ruim ou a situação pode ser boa, o que eu tenho para você não se compara com aquilo que ainda você está vivendo. E aí entra algo que a gente precisa começar nessa noite entendendo de fato. A sua história é fruto das decisões que você tomou. Talvez você pode estar aqui sentado nessa noite não tão confortável com a situação que você está, com a vida que você está. Mas eu quero te dizer, sem peso, sem culpa nenhuma, ela é só resultado das escolhas que você fez até agora. O que você está colhendo é resultado daquilo que você plantou. Mas a boa notícia é que você pode semear coisa nova. A boa notícia é que você pode fazer com que um novo tempo venha sobre a sua vida. Você precisa tomar as decisões certas, para que as decisões desse ano não sejam parecidas com as decisões que foram do ano passado, com as decisões ruins que nós tivemos lá atrás. Hoje nós vamos receber algo da parte de Deus para nos impulsionar a viver algo novo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta de 1 Coríntios, a palavra que ele emprega ali no grego é preparou. E essa palavra ela era utilizada muito pelos reis daquele tempo. Toda vez que um rei ele iria fazer uma viagem, ele enviava uma comitiva antes. Imagine, um rei vai sair para viajar, ele vai visitar uma outra província, um outro povo, e esse rei ele então enviava uma comitiva para ir pelo caminho que ele estava indo, para ver se as estradas estavam boas, para saber se as pontes estavam tudo ok. E essa palavra preparou é a mesma que era empregada para dizer: olha, quando você estiver indo, o Senhor já enviou alguém para preparar as coisas para você. A palavra que Deus liberou é: olha, eu já preparou, já aconteceu. Existe uma força dentro de nós que é capaz de mudar o mundo. Que é isso, pastor? Existe uma força dentro de nós que é capaz de fazer coisas que você nem imagina. Certa vez um homem disse: me dê 10 homens que não temam a nada, a não ser o pecado, e não queira nada a não ser a Deus, e eu mudarei o mundo. Pastor, isso é história bíblica, amém? Eu conheço um homem, o nome dele é Tarcísio. Ele é professor de hebraico na Faculdade Batista. E o pastor Tarcísio, ele foi para Israel estudar hebraico, morou em Israel um tempo, estudou hebraico, voltou-se para o Brasil, e o pastor Francisco percebeu que quando ele estava em Israel, não tinha o idioma, o alfabeto hebraico em braille. Pastor Tarcísio volta para o Brasil, desenvolve, um brasileiro, não é judeu, ele é um brasileiro de brasileiro, volta para o Brasil, desenvolve o alfabeto em braille,
envia para o governo de Israel. O governo de Israel, vendo aquilo que ele fez, falou: olha, traz esse homem para cá, para que ele passe um tempo conosco e explique tudo isso para o povo. Ei, existe um potencial dentro de você que é capaz de fazer coisas que você nem imagina. Esse mesmo potencial que está sobre a vida do pastor Tarcísio está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós podemos fazer aquilo que nem imaginamos quando nós decidimos caminhar debaixo do propósito de Deus. E o propósito de Deus envolve pessoas. Precisa ser claro para você: não existe propósito de Deus na singularidade. O propósito de Deus, ele é no coletivo. Ele desce sobre a sua vida, mas quando ele chega, ele precisa desaguar como um rio, para que outras pessoas sejam abençoadas. Deus não quer te encher do Espírito Santo para que fique só em você. Ele quer te encher do Espírito Santo para que você seja luz, seja referência para as pessoas que precisam mais do Senhor. E quando eu olho para o texto de 1 Samuel, no capítulo 17, no verso 28, eu vejo a história de Davi. E eu amo a história de Davi, ela fala muito comigo. E eu já preguei outra vez sobre esse texto, mas nessa noite eu queria talvez acrescentar um pouco mais. 1 Samuel, capítulo 17, verso 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Pessoas podem até nos rotular, mas Deus nos dá identidade. Quando Deus fala, é decreto. Quando Deus fala, Deus está liberando identidade sobre nós. Enquanto Eliabe estava ali rotulando Davi como alguém presunçoso, falando que Davi era incapaz, Davi estava agindo baseado naquilo que era a sua identidade, gente. Davi sabia quem ele era em Cristo. Eliabe era invejoso, e aí, porque Davi estava fazendo algo, sabe o que ele faz? Gente, é muito comum isso. Quando você está frutificando em algum lugar, em alguma área, seja ministerial, profissional, quando a pessoa não dá conta de ver aquilo que Deus está fazendo sobre a sua vida, ela vai virar e vai falar: olha, mas ela vai inventar críticas. É mais fácil criticar do que reconhecer o sucesso do outro. E a gente precisa ter uma identidade definida, para que quando isso aconteça, eu não vivo por rótulos, eu vivo debaixo de palavra de Deus. Sempre falo isso aqui, gente: identidade. Identidade, ela serve para mim identificar, amém. Identidade mostra para os outros quem eu sou, mas identidade também mostra para os outros que eu não sou. Mostra que eu não estou debaixo de palavra de homem. Mostra para os outros: olha, esse é o Luciano, não é o Pedro. Esse é o Luciano, não é o João. Identidade mostra quem nós somos, mas também mostra quem não somos. E Davi teve uma postura corajosa diante disso. A felicidade de Davi foi a tristeza de Eliabe. O sucesso de Davi mostrava o fracasso de Eliabe. A vitória de Davi foi a derrota de Eliabe, porque ele não deu conta de lidar com o sucesso do irmão. Sabe o que é impressionante nessa passagem? Naquele momento ali, eu não sei se você conhece o texto, mas um pouco antes, o que tinha acontecido? O Senhor precisava ungir um novo rei sobre Israel, porque Saul já não mais representava o Senhor. E aí, o profeta Samuel vai à casa de Jessé. E quando o profeta Samuel chega à casa de Jessé, ele olha aqueles irmãos bonitão, fortão. Ele fala: ó, deve ser esse. Samuel olha e fala: olha, deve ser esse. Gente, Eliabe sabia o que ninguém mais sabia. Eliabe sabia que o menino Davi tinha derramado óleo sobre a cabeça dele. Eliabe sabia que Samuel tinha ungido Davi rei.
Depois que Davi é ungido rei, ele é promovido a entregador do 99 ou do iFood. Ele estava indo levar comida para os seus irmãos na batalha, quando aquele cenário está acontecendo. E é nesse cenário que a gente vê que muitas das vezes, às vezes, pessoas que estão perto da gente vão nos rotular. Mas nós não vivemos debaixo de rótulo, nós vivemos debaixo de promessa de Deus. É triste, mas na visão egoísta de Eliabe, os holofotes talvez deveriam estar nele. Eliabe sabia aquilo que Deus tinha derramado sobre a vida de Davi, mas mesmo assim decidiu rotular. Ele rotulou Davi como alguém que era incapaz. No entanto, Eliabe esqueceu algo: que o Senhor é especialista em fazer aqueles que não são se transformar naqueles que são. Ele é especialista em pegar as coisas fracas para confundir os fortes, de pegar aqueles que não são para confundir aqueles que são. O Senhor é especialista em transformar a nossa vida, em fazer milagres sobre nós. Eu não sei você, mas eu sou um milagre de Deus nessa noite que estou aqui. Davi era o filho caçula. Davi era o filho mais novo. Era aquele que talvez não tinha muito voz ativa diante da família. A Bíblia fala que a estatura de Davi era pequena. Davi não era um cara grande. Davi era um cara pequeno, talvez como eu assim, mais magro, né, talvez. Davi era um cara que, quando o profeta chegou na casa dele para ungir o rei, nem chamado ele foi. Nem contado entre os irmãos ele foi. Mas recebe aí, ei, quando as pessoas não estiverem te vendo, o Senhor está. E quando o Senhor quiser te levantar, Ele vai te chamar da onde ninguém está te vendo e vai te colocar em evidência, porque somente quando Davi chegou, a unção foi derramada sobre o rei. Não tem a ver aonde você está, tem a ver com o propósito que Deus colocou sobre a sua vida. Viva debaixo disso. Como eu te falei, às vezes os que vão nos rotular estão próximos a gente. Infelizmente, às vezes os que vão nos rotular são pessoas que não têm capacidade, que não conseguem lidar com aquilo que Deus está fazendo. Talvez o irmão pode falar: mas por que você trabalha tanto? Porque eu quero prosperar. E não é pecado não, irmão. Não é pecado você prosperar, não é pecado ser próspero financeiramente em todas as áreas. E aí aquele que não tem capacidade e condição e garra para fazer a mesma coisa: ah, mas fulano trabalha demais. Não, mas fulano faz isso. Em vez da gente falar: nossa, essa pessoa tem uma virtude, como ele é trabalhador. Você já reparou que a gente gosta muito? Gente, não estou falando, estou ouvindo. A gente gosta muito de tirar aquilo que o outro está fazendo para diminuir. Nós precisamos entre nós olhar para aquilo que Deus está fazendo sobre a vida dos irmãos e falar: cara, que fantástico que Deus está fazendo sobre a sua vida. Eu recebo da unção que Deus está fluindo através da sua vida. Nos alegrar com o que se alegra. No entanto, Davi não acreditou nas mentiras que Eliabe dizia. Ao contrário, ele sabia quem ele era em Deus. Você sabe quem você é em Deus? Você sabe aonde a sua fé está firmada? E quando nós não sabemos o que nós somos em Cristo, no primeiro rótulo a gente desanima. Ah, fulano é difícil de mexer. Fulano é isso. Não tem a ver com o que os outros falam. Tem a ver com aquilo que a gente sabe que somos em Cristo. Gente, você já experimentou a paz que excede todo e qualquer entendimento? A água, em vez de estar descendo, está subindo. E aí você está vendo aquele cenário e você está lá. E as pessoas olham para vocês e talvez elas pensem, igual eu falei semana passada: ou ele sabe o que ninguém sabe, ou é louco. Não.
nós descansamos no Senhor. Nós sabemos a nossa identidade. E se eu sei a minha identidade de filho, eu sei quem é o meu pai. Eu sei as promessas, eu sei aquilo que meu pai é capaz de fazer. A gente sabe qual que é a pior parte da mentira? Quer saber qual que é a pior parte da mentira? É a gente acreditar nela. Tem muita gente acreditando em mentiras que te disseram. Tem muita gente legitimando palavras malditas que foram liberadas sobre a sua vida. Baixa sua cabeça, feche teus olhos. Eu sei que você está pensando em várias palavras ruins que já te liberaram sobre a sua vida. Mas eu quero que você pense em uma só. Aquela que te marcou. Nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, nós anulamos toda palavra de maldição que foi lançada sobre a sua vida. Nós anulamos todo rótulo que um dia disse que você não ia dar em nada. E nessa noite nós recebemos a palavra do Senhor que diz que nós somos mais do que vencedores, que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo, que nós não vivemos por palavras de homens, mas por palavras de Deus. Senhor, em nome de Jesus, todo rótulo que é contrário ao seu propósito caia por terra, em nome de Jesus. Quem recebeu aí? Aleluia. Corte a corda com os rótulos antigos. 1 Samuel capítulo 17, no verso 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Está com medo? Está com medo de 2023? Está com medo das decisões que você tem que tomar? Está com medo daquilo que você precisa decidir? Talvez nessa noite o Senhor só te trouxe aqui para te dizer: filho, tem coragem, eu sou contigo. Davi decidiu encarar aquele gigante com coragem. E a semelhança de Davi, nós devemos ser aqueles que não fugimos de gigante, mas corremos de encontro aos gigantes, porque sabemos aquilo que habita em nós, sabemos quem é conosco. Gente, imagina Davi, foi ungido, consagrado rei por Samuel, achando que iria agora para o palácio, e na verdade ele ganha uma bolsa e ele vira entregador de marmita para os seus irmãos na batalha. E uma dessas idas dele levar comida para os seus irmãos, ele está vendo um gigante lá. Tem homem não? Não tem ninguém no meio desse povo que pode me enfrentar? Sabe o que às vezes nós estamos fazendo? O que Davi não fez. Davi, quando ouviu alguém confrontando o nome do Senhor, ou melhor, quando Davi viu um problema, Davi falou: ei, eu sou a solução desse problema. Eu sou o cara que vai pegar esse grandão aí, você vai ver. Sabe o que às vezes a gente faz? Nós olhamos para os problemas, para as dificuldades, para a circunstância. Tem nada a ver comigo não. Se você vê, é porque Deus está te mostrando. E se Deus está te mostrando, Ele espera que você seja resposta. Sabe o problema que está vendo lá no seu trabalho, e você muitas das vezes está falando: ah, isso não tem nada a ver comigo, não. Mas você não trabalha lá? Você não recebe um salário para trabalhar lá? O problema da sua casa, o problema da sua parentela: ah, não tem nada a ver comigo, não, tem tudo a ver com você, só. É muito fácil se esquivar diante dos problemas e falar que não tem a ver comigo. É muito fácil olhar para quando as coisas não estão indo bem, mas está lá: não, é só no meu trabalho. Filho, você é crente,
Você é uma bênção. Onde você coloca as plantas dos seus pés, a bênção chega com você. Aonde você toca, as coisas são abençoadas, porque você é luz. Você é sal da terra. Você chegou num lugar, se o ambiente estava ruim, a atmosfera vai ser transformada, porque você chegou ali. Só que nós estamos querendo chegar, e aí tem um problema diante do nosso trabalho, e nós estamos assim, não tem a ver comigo, eu não vou me envolver. Seja luz, seja resposta para as dificuldades, seja auxílio no seu trabalho, seja auxílio na sua casa, seja auxílio para a sua parentela. Talvez os seus parentes estão passando por um problema que você tem uma palavra de Deus que pode trazer a solução. Não retenha aquilo que Deus colocou sobre a sua vida, não retenha aquilo que Deus está fazendo. Davi, quando passou, olhou e falou: epa, é comigo esse negócio. Acho que Davi devia ser um baixinho folgado ainda. Ele deve ter virado e falado: rapaz, eu vou dar nesse cara. Tinha dias que aquele homem estava gritando ali. Gente, a Bíblia fala que Saul era um cara grandão. A Bíblia fala que Saul era um cara grande, era um cara forte, era um guerreiro. Davi era pastor de ovelha. Saul se acovardou. Mas Davi, quando viu uma situação, falou: ei, eu vou para cima dela, eu vou para cima desse negócio. Os nossos desafios precisam ser encarados com coragem. Tenha coragem. Coragem para tomar a decisão certa, coragem para dizer não para aquilo que não agrada o Senhor, coragem para desagradar homens, mas agradar a Deus, coragem para dizer: eu não compactuo com isso, coragem para dizer: olha, isso aí eu até curto você, mas isso aí não rola. Porque sabe o que a gente quer fazer? A gente quer não se envolver, mas não quer opinar. E a omissão é tanto pecado quanto aqueles que estão envolvidos. A gente precisa ser transformado, gente. Como que você está reagindo diante dos desafios, diante das lutas, diante dos problemas? Tem corrido os desafios ou tem entendido que há uma unção sobre a sua vida para que você possa caminhar? Alguém um dia disse: eu aprendi a voar quando me tiraram o chão. A gente conhece a história das águias. As águias fazem seus ninhos em locais altos. Mas chega um momento que a mamãe águia, ela precisa jogar os filhos para fora. Há um momento que eles precisam voar. E para liberar o seu potencial, você precisa entender: chegou o momento de voar. Chegou o momento de romper. Ei, você sabe o que significa potencial? Potencial é energia não gasta. Quando alguém fala assim: não, fulano tem tanto potencial, fulano tem tanto de energia que não é gasta. Porque quem tem potencial muitas das vezes não está realizando nada. Nós não vivemos de potencial, nós vivemos de realização de palavra de Deus. Por isso que eu quero te incentivar. Ei, voa, decida ser protagonista da sua vida, decida viver aquilo que Deus estabeleceu, decida agradar ao Senhor ao invés de agradar aos homens. Em contrapartida, nós precisamos ter coragem, e o contrário de coragem é o quê? Medo. Eu não sei se todos vocês sabem, mas o medo nos paralisa. O medo, ele é uma âncora diante do nosso potencial. O medo é uma âncora diante daquilo que você tem capacidade de fazer. Às vezes você tem um talento fantástico, você toca, canta, você tem uma criatividade para ensinar, para dar aula, você gosta e Deus te usa nisso. Só que você tem medo do que as pessoas vão pensar de você. Gente, vocês não sabem a luta que é para mim estar aqui em cima. Pensa num cara tímido, gente. Talvez vocês falem assim: ah, pastor, você é tímido demais, gente. Quando se envolve as minhas coisas, eu sou muito tímido.
muito presos no que os outros vão pensar. E enquanto nós ficamos presos naquilo que os outros vão pensar, fazer aquilo que deveria ser feito, nós deixamos de responder: ah, mas o que vão pensar de mim? Ah, mas eu não quero me expor. Gente, uma coisa que nós precisamos entender, que entregamos a vida para Jesus. Nós já morremos para as coisas desse mundo. Nós já morremos para a opinião de homem. Opinião de homem não pode mais ditar as nossas atitudes. Nós já morremos para essas coisas. Agora nós vivemos em Cristo Jesus, Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Então não permita que o medo te paralise. Não permita que o medo faça com que você não viva a plenitude daquilo que Deus te chamou. Ah, pastor, eu queria tanto liderar um GC, mas tem vergonha. Gente, para mim começar a falar em público foi uma luta. Ah, eu queria tanto fazer, mas eu tenho medo. Gente, medo é moeda de Satanás. Porque a palavra do Senhor diz algo mais ou menos assim: porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Essa é a palavra do Senhor, amém? 1 Samuel capítulo 17, a partir do verso 34. Deixa eu acelerar. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando parece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes e até matá-lo. A gente lê esse texto e a gente fica pensando assim: quem já viu um leão aí de perto? Ou, né? Gente, visita o zoológico, se você não viu. Tem um aqui pertinho, gente. É engraçado que as pessoas vêm de outras cidades, preste atenção. As pessoas vêm de outras cidades para usufruir daquilo que nós estamos aqui muito perto e não usufruímos. Da mesma forma, pessoas vêm de outras igrejas para receber aquilo que Deus está derramando aqui. Não permita não ser participante daquilo que Deus está fazendo. Valorize as coisas que Deus está fazendo nessa casa. Valorize aquilo que Deus está fazendo nesse local. Qual que é a parte mais importante do seu passado? Pastor, como assim? Qual é a parte mais importante do seu passado? A parte mais importante do meu passado foi o dia que eu levantei a minha mão e aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador. Essa foi a parte mais importante. Foi o dia em que a minha vida foi transformada. Foi o dia que uma grande obra, um processo de Deus começou sobre a minha vida. E da mesma forma, um dia em que Deus começou a fazer algo sobre a sua vida. Entenda, tudo o que aconteceu com você foi um processo para te transformar naquilo que você é. Pastor, ainda não cheguei aonde eu deveria chegar. Exatamente. Nós somos transformados de glória em glória. A Bíblia fala que nós vamos sendo aperfeiçoados dia após dia. Mas uma das características que nós precisamos ter e entender é que é o Senhor a quem nos transforma. É o Senhor que nos dá capacidade para fazer aquilo que no natural nós não conseguiríamos. Quando Davi diz: olha, quando vem um leão, quando vem um urso, eu peguei ele, ó. Ele está dizendo: Senhor, aquilo que no natural eu não conseguiria fazer, através do sobrenatural do Senhor eu me movo. Só tem um requisito para experimentar o sobrenatural. Queria te dizer isso nessa noite: é se lançar naquilo que está além da sua condição humana. É se lançar onde você não consegue. Gente, qual é o requisito para que Deus opere um milagre? O impossível. Quando nós não podemos resolver algo, é só o Senhor que pode. Aí o cenário se encontra perfeito para que Deus venha e fale: agora eu posso operar um milagre sobre a vida deles, porque agora não tem mais a ver com a capacidade deles de fazer, tem a ver com a dependência do Senhor.
Esse mesmo Davi que fala que enfrentou um urso, que enfrentou um leão, ele também diz assim: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: então vai, que o Senhor esteja com você. A gente precisa aprender a depender de Deus. Talvez nessa noite você está pensando aí: olha, eu tenho uma capacidade de fazer isso, eu tenho uma aptidão para isso. Amém, isso é louvável, gente. A palavra do Senhor diz que Deus levou cativo a cativeiro e deu dons aos homens. A Bíblia fala que nós temos dons, que nós temos talentos, que o Espírito Santo nos reveste de talentos e dons. Mas a Bíblia também fala a seguinte frase: olha, a gente fala assim: olha, amanhã sairemos, amanhã vamos comprar, amanhã vamos vender, amanhã vamos fazer negócio. E a Bíblia fala: se o Senhor permitir. Tudo aquilo que você faz é permissão do Senhor. A gente só pode liberar o nosso potencial quando nós reconhecemos a nossa dependência dEle, quando somos encontrados nele, como Davi disse: olha, o Senhor me livrou. Quantos livramentos Deus já não te deu até hoje? Quantas vezes o Senhor já não te livrou do urso, te livrou do leão? Davi não fez um treinamento básico no exército. Davi era pastor de ovelha, gente. Era só pastor de ovelha. Só que Davi tinha uma coisa que nenhum homem daquele campo tinha: coragem para caminhar onde a capacidade dele não pode fazer. A gente precisa ter capacidade e coragem para caminhar, para nos entrar em situações que fala: cara, agora é só Deus para fazer, agora é só a mão do Senhor para fazer, porque eu mesmo não tenho capacidade, mas eu tenho fé. Eu tenho fé para crer que o meu Deus é capaz de fazer milagre. Por último, 1 Samuel capítulo 17, a partir do verso 38, diz assim: então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto não, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. A gente precisa entender que quando nós estamos caminhando naquilo que Deus quer fazer sobre a nossa vida, a gente precisa tomar algumas atitudes e alguns passos são necessários para que Deus libere o nosso potencial, para que a gente viva tudo aquilo que Deus tem para nós. E um dos pontos finais é: pare de andar com gente mal resolvida, pare de vestir vestimentas que não é sua, que são rótulos que outros colocaram e você está usufruindo desse. Pessoas são chave, gente. Pessoas são portas. Pessoas têm capacidade de abrir para que a gente acesse locais que ainda não acessavam. Escolha as pessoas certas e as portas certas se abrirão. Não ande com pessoa mal resolvida. Me diga com quem tu andas, que eu te direi com quem tu és. Olha, a armadura de Saul não servia em Davi não. Além do tipo físico era diferente. A armadura de Saul estava recheada, contaminada pelo orgulho, pela inveja, pela soberba, pela altivez, pelo espírito de rebeldia, por uma ira profunda, um desejo de vingança. Tanto que depois, na caminhada, Saul em pouco tempo tenta matar Davi. Não vista roupagens que não é sua. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Na nossa vida ela é um fluxo, pessoas entram, pessoas saem. E a gente precisa tomar muito cuidado com quem nós nos conectamos. Porque nós somos influenciados, os nossos relacionamentos influenciam quem nós somos.
Há um estudo que fala que nós somos a média das 5 pessoas ao qual nós mais nos relacionamos. E a pergunta é: quem são as pessoas que você tem se relacionado? Pessoas às vezes estão travando aquilo que Deus quer liberar, gente. Talvez nós vivemos debaixo da opinião de outro. Talvez, fulano tem uma opinião disso e tá, amém. Mas não é a nossa opinião. Às vezes nós permitimos que a opinião do outro se torne a nossa opinião, porque ao nos relacionarmos, nós estamos abrindo a porta e dizendo: olha, aquilo que é importante para você acaba sendo importante para mim. Aquilo que te influencia também acaba me influenciando. Aquele não era o modelo que Deus tinha para Davi. Deus não queria Davi revestido de uma armadura física. Deus queria que Davi estivesse com fé naquilo que Deus faria sobre a vida dele. Você é a melhor pessoa para você mesmo. Você é a melhor pessoa para definir aquilo que é bom para você, aquilo que é importante. Busque referências que vão te ajudar a se tornar aquilo que Deus quer para você. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11:1: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Destrua os rótulos. Nessa noite, destrua os rótulos. Corte a corda da mentira. Rótulos são mentiras que foram ditas ao seu respeito. Corte os rótulos. Encare os desafios com coragem. Tenha coragem para enfrentar as dificuldades, para não se omitir. Tenha maturidade para entrar e para sair. Tenha maturidade para dizer que você não tem medo das adversidades e das situações. Permita que Deus transforme o seu passado. Permita que Deus transforme o seu passado. Quantos aqui talvez não estão debaixo de palavras que os pais liberaram, que a mãe liberou, você não vai dar em nada? Quantos talvez não estão aqui debaixo dessas palavras? Ei, rompa isso. Viva a sua vida debaixo da sua opinião, não das opiniões dos outros. Viva a sua vida. Seja dependente de Deus, meu irmão. O nosso potencial máximo está na dependência máxima. Potencial máximo, dependência máxima. Quanto mais nós queremos viver em Deus, mais nós devemos diminuir para que Ele cresça. Para que o Senhor cresça em nós, porque Ele produza. E por último, seja influenciado pelas pessoas certas. Sabe qual é a pessoa que está o tempo todo querendo te influenciar? Você sabe quem é a pessoa que está o tempo todo querendo ser aquele que dita as formas, o seu modo de falar, de agir, as suas decisões? E você muitas das vezes tem negligenciado ouvir essa pessoa. É o Espírito Santo. O que o Espírito Santo quer é comunicar com você. Ele quer falar com você. O Espírito Santo tem emoções. O Espírito Santo quer dizer para você: ei, não vá por esse caminho. Ei, não tome essa decisão. Ei, continue caminhando. O Espírito Santo quer dizer para você: ei, não viva debaixo daquilo que eles falou. Eu tenho uma palavra muito melhor a seu respeito. O Espírito Santo quer se comunicar conosco, quer nos influenciar, quer nos fazer entender as coisas espirituais e sobrenaturais. Ele quer abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos. Ele quer mostrar que existe um caminho sobre modo excelente que Ele preparou para nós. Seja dependente de Deus, amém? Se coloque sobre o seu lugar.